Boa noite, boa noite, boa noite. Primeiramente queria pedir desculpas pelo atraso, né? Meu filho estava meio requieto hoje e eu tive que colocar ele para dormir, então atrasei um pouquinho, tá? Mas já que o atrasado sou eu, né, vamos direto ao ponto, né, para não gastar o tempo de vocês. Primeiramente queria desejar um Feliz Natal atrasado, né? Que tenha sido um bom Natal para vocês, né, e que venha um bom ano novo aí, tá? Acho que essa vai ser a última live do ano. Então provavelmente não vou ter chance de desejar isso ao vivo para vocês de novo. Então, feliz ano novo adiantado. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje, né? O Cássio pergunta: consumo de álcool, principalmente vinho, e os efeitos sobre a dieta. Cara, álcool, assim, dá para conciliar álcool com dieta low carb, né? Mas você tem que lembrar sempre de algumas coisas, né? A primeira coisa é o álcool, ele é o nutriente, quer dizer, álcool não é o nutriente, né? Ele tem calorias, mas não é considerado nutriente. E ele é sempre queimado antes de todo mundo, né? Então, se você bebe álcool, ele tem prioridade sobre o carboidrato, inclusive, ele vai ser queimado antes do carboidrato. Tá? Além disso, a carga calórica do álcool é alta, são 7 calorias por grama. Tá? Então, mais alto que carboidrato, mais alto que proteína, um pouquinho mais baixo que gordura. Qual que é o problema do álcool? Como ele altera a sua percepção de mundo, né? Ele altera a sua consciência, você acaba abusando das calorias. A gente perde um pouco aquele controle, né? Quem bebe sabe, entende bem disso. Quando você começa a ficar mais alegrinho, você vai ficando mais desinibido, você tende a beber mais, né? E isso, no frigir dos ovos, né? O volume de calorias que você vai estar ingerindo aí pode ficar muito grande. Tá? Se for uma bebida doce, é pior ainda, né? Porque além do álcool vai estar entrando um monte de açúcar. Mesmo para cerveja, né? A não ser que seja uma cerveja low carb, você vai estar botando um monte de carboidrato para dentro. Bem, além disso, além de ter esse impacto no volume calórico ingerido, né, o álcool ele impacta o seu metabolismo. Né? Seu fígado tem que trabalhar forte para degradar todo aquele álcool que está entrando. Né? Lembrando aí que a degradação do álcool dentro do nosso corpo vai gerar aldeído acético, né? E o aldeído é literalmente um veneno. Né? É uma das coisas que causa a nossa ressaca, né? Além da desidratação. Né? O álcool bagunça aí o seu controle hídrico, então você acaba urinando demais, perde água, né? E geralmente essa combinação das duas coisas resulta uma bruta dor de cabeça e aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, estômago indisposto e por aí vai. Então, assim, efeitos na dieta. Você pode simplesmente estar sabotando sua dieta se você beber álcool demais. Tá? Então, se você está pretendendo beber, né, você pode beber comedidamente, né, intercalando água, por exemplo, né, para ajudar ajudar a diminuir a concentração, né, de álcool. Você pode comer coisas junto, é bastante recomendável, inclusive. Né? Você pode... O que mais? Você pode fazer escolhas de bebidas melhores. Né? Ele citou o vinho, o teor de carboidrato do vinho é baixinho, né? Os vinhos secos vão ter, sei lá, 3 gramas de carboidrato a cada 100 ml. Mais ou menos isso mesmo, cada 100 ml de vinho. Bebidas destiladas são virtualmente zero carboidrato, né? E nós estamos falando de bebida destilada sem açúcar, óbvio, né? Vodka, whisky, rum, tequila, cachaça, tudo isso é virtualmente zero carboidrato. Por outro lado, o volume de álcool desses caras é bem maior. Bebidas destiladas em geral puras, né? Estão na casa dos 40%, 43% de álcool. Algumas têm mais, mas pode pensar na média, é isso aí. Tá? Bem, já puxando a brasa para minha sardinha, né? Como esse ano eu estou abstêmio, né? Desde janeiro de 2018 que eu não bebo, né? Mas isso, assim, desde a minha adolescência, né? Eu fui um consumidor de álcool razoável, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu gostava bastante de beber. E, bem, quando eu comecei a praticar dieta low carb, inicialmente eu não cortei bebida alcoólica nenhuma, né? Depois, ao longo do tempo, eu cortei a cerveja, né? Hoje eu já estou quase 4 anos sem tomar cerveja. E esse ano eu dei uma zerada no álcool mesmo. Tá? E assim, no comecinho de 2017, eu escrevi um livro só sobre o álcool dentro de uma dieta low carb. Tá? Então, se alguém tiver interesse, né, em ler o livro, né, conhecer um pouco mais, acessa álcool.palhodiario.com. Tá? Lá eu dou uma descrição geral do livro. Se você se interessar, você consegue comprar o livro por lá. Mas vamos lá. Mais uma pergunta. A Ju está perguntando: de onde tirar uma força superior Jedi para retornar à dieta e às atividades físicas? Ju, esse é um problema recorrente de todo mundo, né? E assim, eu acho que não se aplica só à dieta. Qualquer hábito que você interrompe
por algum tempo razoável, é difícil você retomar depois. Dieta, mais ainda, né? A gente sabe aí, principalmente se você começa a comer coisas fora da dieta, né? Coisas muito ricas em carboidrato, a tendência é que você queira comer cada vez mais disso. Tá? E bem, quanto ao exercício físico, idem. Se você para de malhar por um tempo, a tendência é que você fique com preguicinha de voltar a malhar depois. Tá? Então, assim, uma das estratégias que para mim funciona muito bem é o compromisso público. Então, por exemplo, agora já tem 2 semanas que eu não entro na academia. Né? A minha dieta, não vou dizer que ela está desregrada, porque Wilton, eu nunca saio da dieta, em termos do que eu como. Eu nunca como porcaria. Né? Mas eu como volumes de coisas. Né? Então, por exemplo, agora no Natal, né, abusei de fruta seca. Eu comi muito mais do que eu precisava. Né? A semana anterior ao Natal eu estava na casa da minha mãe no interior, né? E comi muito, muito, muito. Tanto que assim, não à toa eu voltei na casa da minha mãe pesando 2 quilos a mais. É claro que isso tudo não foi gordura. Tinha um monte de água retida. Né? E agora, depois que o Natal passou, eu já voltei ao meu ritmo normal. Eu continuo não pesando nada. Não está na hora de fazer isso ainda. Né? Mas só de voltar a comer comida de verdade e praticar meus jejuns, né, 18, 24 horas, desses 2 quilos, 1 quilo já foi embora. Então a tendência é que a coisa se encaixe de novo. Então é isso, ó, essa força superior, para mim, a melhor estratégia é você fazer um compromisso público. Você fala para as pessoas, olha, a partir de hoje eu estou fazendo a dieta assim, assim, assado, eu voltei a malhar assim, assim, assado, e a tendência ao fazer isso é que as pessoas passem a te cobrar. Tá? Então, assim, elas podem fazer uma cobrança bacana, né? Poxa, e aí, como é que tá? Tá indo bem? Elas podem fazer uma cobrança sacana também, né? Do tipo, cara, não malha hoje não, você já não malhou mais, não vai malhar também não. Mas, assim, uma cobrança boa ou uma cobrança ruim, né? Ainda assim são uma cobrança. Então, você pode tentar tirar o que tem de positivo, né? O que tem de positivo disso aí. Tá? Então, experimenta isso, faz um compromisso público. A Sheila comentou que já tentou o compromisso público e não rolou. Claro, não funciona para todo mundo. Como eu falei, né, a estratégia é que funciona para mim. Tá? Então, assim, eu acho que para quem nunca tentou, né, tente pelo menos. Tá? Vamos lá. O John perguntou: o impacto nas articulações e alimentos que ajudam na recuperação da cartilagem. Cara, a recuperação de cartilagem é uma coisa meio cabeça de bacalhau. Né? O tecido cartilaginoso ele é muito pouco irrigado. Então, assim, cartilagem, via de regra, ela não recupera, não. Né? Eu estou falando isso de cadeira. Né? Eu tenho 2 cirurgias de ombro. Né? O osso do meu húmero aqui, ele praticamente não tem cartilagem mais. Ele bate osso com osso. Né? E, assim, a menos que eu nasça de novo, né, a tendência é que ele não fique bom, não. Outro dia, eu fico vendo sempre, né, propaganda sobre o consumo de colágeno, tem que consumir colágeno. E eu vi um meme bacana, eu não lembro no perfil de quem, não sei se foi no perfil do Low Carb BR, se foi no Ciente Europa, mas o comentário era esse, né? Tipo, você achar que comer colágeno vai te fazer recuperar cartilagem ou colágeno da pele e tudo mais, equivale a você comer um gato e achar que vai virar um gato. Como o Dr. Souto falava, né? Você comer alface e achar que vai ficar verde. Tem que lembrar sempre disso. O colágeno ele é uma proteína bastante longa, né? E nenhuma proteína é absorvida diretamente. Tá? Qualquer proteína, para ser absorvida lá no seu intestino, ela tem que ser quebrada em aminoácidos, que os aminoácidos são os tijolinhos que fazem cada proteína, né? e eles vão ser absorvidos. Então, se você come colágeno, o que você vai absorver não é colágeno, você vai absorver os aminoácidos do colágeno. E aí você não tem garantia nenhuma de que aqueles aminoácidos, depois que eles passarem para a sua corrente sanguínea, que quando o seu corpo precisar de alguma proteína, que aqueles caras que vieram do colágeno vão formar colágeno depois, não tem garantia. Tá? Então tudo isso que se vende, colágeno hidrolisado para melhorar a sua pele, passar colágeno na pele, então, meu amigo, esquece. A proteína do tamanho que é o colágeno, ela não vai passar nos poros da sua pele, esquece disso. Tá? Então, assim, dito isso, tem alguns estudos, os estudos têm resultados mistos. A grande maioria dos estudos aponta para que você comer colágeno não te faz recuperar colágeno. Né? É isso. Alguns têm resultados mistos. Então, assim, é o famoso há uma esperança, mal não faz. Né? Pelo menos parece isso, mal não faz. Tá? Mas, acho que assim,
eu com meu ombro bichado aqui, né, eu não tenho muitas esperanças de recuperar a cartilagem, não. Eu tenho lido sobre, por exemplo, sobre fluido sinovial artificial, né, tal do Synvisc, né, ou ácido hialurônico, que é uma coisa que você aplica uma injeção direto na cápsula articular e vai meio que repor o óleo do motor ali, né? Você vai encher a sua cartilagem de um líquido de novo que vai melhorar o atrito entre as duas extremidades dos ossos. Mas é um negócio invasivo, isso aí não depende de dieta, tá bom? Que mais? Fala-se muito sobre o consumo de alguns minerais, tipo magnésio, para melhoria da saúde articular. Tem evidências razoáveis, tá, de consumo de magnésio. Eu procuro tomar magnésio todo dia, eu tomo magnésio PA, né, o cloreto de magnésio. Tem várias formas de magnésio, tá? Não é só o cloreto, não. O cloreto é o que eu acho mais fácil de tomar, né? E assim, é um fácil entre aspas, tá? Porque quando você dissolve o sal de magnésio em água, ele tem gosto literalmente de xixi, né? Eu nunca bebi xixi não, mas sabe aquele cheirinho que quando o cheiro mistura com o paladar. Então assim, eu não gosto de tomar magnésio, mas eu tomo assim mesmo, né? Como diz lá o Autocompadecida, né? Eu tomo, mas não gosto. Vamos lá, mais uma perguntinha. O Demetrius perguntou: estratégias de perda de gordura na dieta carnívora. Cara, assim, a dieta carnívora, por ela ter um impacto na insulina muito baixo, né, tá perto de zero aí, né, não é zero porque você vai comer proteína junto e a proteína vai impactar um pouquinho na insulina. Mesmo a gordura impacta minimamente, mas impacta. Mas então, eu acho que se você está querendo se enveredar, né, por uma dieta carnívora, né, eu acho que a principal coisa que você tem que ficar atento é para não comer demais. E já advogando pela dieta carnívora, né, é muito fácil você não comer demais em dieta carnívora, né, porque como proteína e gordura são muito saciantes, a tendência é que você coma de menos. Tá? Mas se você tiver tendência ao glutonismo, né, você é um cara que come muito, você consegue abusar da carne paulatinamente, acho que assim, a estratégia boa nesse caso é você pode ou começar a fazer contagem de calorias, que é chato, a gente sabe que é chato, né? Mas que na média funciona. Né? Quem não acompanha essas discussões, né, da questão de calorias que entram, calorias que saem, nas lives anteriores que estão nos destaques do Instagram, eu falo muito sobre isso. Então, assim, a teoria das calorias ela não é completa, né? Então, que a nutrição convencional fala que se você comer 3.500 calorias a mais por semana, você ganha meio quilo. Se você comer 3.500 calorias a menos por semana, você perde meio quilo. Não é exatamente assim, não. Mas também não está de todo errado. Tá? Então, eu passei boa parte dos meus anos de dieta paleo falando que as calorias não importam. Mas elas importam sim. Tá? Hoje eu cresci um pouco, né? Amadureci o meu entendimento da coisa, né? E vejo que essa promessa do low carb, que muitas pessoas ainda fazem, de que não se preocupe com as calorias, ela não é uma verdade absoluta não, tá? Então toma cuidado com isso. Então assim, se você for para carnívora mesmo, cara, tenta encaixar um pouco de jejum e, se não estiver funcionando isso, dá uma olhada também em controle calórico, tá bom? A Sheila perguntou aqui, receita de cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio você compra em farmácia, um sachê que vem 33 gramas. Né? E é um pozinho branco, você dissolve ele em 1,5 litro de água. Algumas pessoas falam 1 litro, outras falam 1,5 litro. Eu prefiro 1,5 litro, para o gosto de xixi não ficar tão forte. Você dissolve aquilo ali, eu deixo na geladeira, coloco uma garrafa de plástico escrito bem grande, cloreto de magnésio, que é para ninguém beber por acaso, não ficar com gosto de xixi na boca também. Deixo aquilo lá e eu tomo em média 20 a 30 ml por dia, tá? Um copinho daqueles de dose de cachaça. Como eu não estou bebendo, eu ponho uma dose de cloreto de magnésio. Mas isso, tá? Vamos lá. A Ângela perguntou: o que é recomendável de laticínios dentro da low carb paleo? Se você está falando de paleo estrito, né, o Dr. Loren Cordain, né, criador do termo dieta paleo, vai te falar que você não deve nem tomar leite, nem comer laticínio, porque eles, por definição, eles não são paleo. Né? Como eu não ligo a mínima porque o Dr. Cordain fala, né, eu não tirei os laticínios da minha vida. O que eu fiz foi fazer um autoteste para mim. Tá? O que eu fiz? Eu fiquei um mês, lá no comecinho, quando eu comecei a fazer dieta, eu fiquei um mês sem comer laticínio nenhum. E comecei a monitorar o que estava mudando em mim. Se a pele mudava, porque assim, eu já vi ao longo desses anos de coaching aí, gente que para de comer leite e para de ter dor articular, por exemplo. Né? O que causou isso?
provavelmente deve ser alguma condição autoimune do cara desencadeada por proteína do leite, né? Tem gente que é intolerante à lactose, né? É óbvio, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Você faz o teste, né, e vê o que funciona para você. No meu caso, eu fiquei um mês sem comer leite, e aí laticínio nenhum, de nenhuma natureza. Na verdade, leite nunca mais eu tomei, muito raro, muito raríssimo eu tomar leite. Mas durante esse um mês eu cortei o creme de leite, cortei a manteiga, cortei os queijos, cortei o iogurte, cortei tudo de laticínios. E aí, depois de um mês, eu fiz um banquete lotado de coisas feitas com laticínio. Em mim não aconteceu nada. Eu não tive diarreia, eu não voltei a ter espinhas, né? Não aconteceu nada. Mas eu sei casos de pessoas que, por exemplo, mulheres que começam a ter pelo facial, né? Hirsutismo, acho que o nome é esse, né? Começa a nascer pelos no rosto quando ela está comendo laticínio. Então você tem que testar em você mesmo, tá? Ver o que funciona, o que funciona para você. Independente do que a regra geral sempre diga, né? Você tem que lembrar que nutrição, toda ciência biológica, esse simples fato de ser biológica quer dizer que ela não é exata. Então as regras elas não são completamente fixas, tá? Então o que pode fazer mal para todo mundo, ou a média aí, para você pode não fazer, né? Você tem que testar, tá bom? Vamos lá, a Olivia perguntou: quando estamos em low carb durante um certo período e voltamos a comer doces, por exemplo, é normal ter diarreia? No mesmo caso do leite, depois de certo tempo sem usar, o retorno causa mais desconforto próximo de quadros de alergia à lactose, mas sem ser de fato. É exatamente isso que eu falei, né? Acho que assim, quando você se priva de algum tipo de alimento por algum tempo, né, pode ser que a sua relação boa, com muitas aspas aí, tá? Que a sua relação boa com aquele alimento, ela existisse porque você foi exposta a ele a vida inteira e desenvolveu tolerâncias, tá? E aí, quando você deixa de estar exposto a ele, né, você retorna ao seu estado original ou desenvolve algum tipo de intolerância. Não vou dizer que isso acontece sempre, mas é possível. Eu, por exemplo, atualmente, eu consigo lidar. Eu nunca tive problema com doença celíaca, não sou celíaco. Eu nunca tive problema em comer nada com glúten. Tá? Mas hoje em dia, depois de 5, quase 6 anos sem comer glúten, né, se eu comer quantidades pequenas, não me acontece nada. Porque, por exemplo, eu como amendoim. O amendoim sempre vem contaminado com glúten. Está escrito na embalagem lá, né? Pode ter traço de glúten e tudo mais. Quando eu como amendoim, não acontece nada comigo. Então, mesmo se tinha glúten ali, foi um pouquinho, para mim não tem problema. Agora, se eu comer pão, macarrão, cerveja, coisas que no passado eu comia sem o menor problema, comia e bebia sem o menor problema, se eu comer isso hoje, cara, é corrida para o banheiro, né? Brincando de rei, né? No trono a noite toda, brincando de florzinha plantado no vaso. Assim, eu fico triste por isso? Não fico triste por isso, porque especificamente no meu caso, eu não tenho mais vontade, né, de comer pão, macarrão, pizza, sorvete, chocolate ao leite e nem de tomar cerveja, né? Essas coisas eu consegui superar à vontade, tá? Para pessoas que não conseguem superar à vontade, né, você tem que aí, no caso, pesar o custo-benefício, o que vale, né? Se você come alguma coisa que te faz passar um mal lascado só para satisfazer o seu gosto, você tem que ver o que vale mais, né? Valeu a pena comer aquela pizza deliciosa e ficar 4 horas no vaso depois? Se você achar que valeu, né, e eu não estou sendo irônico aqui, se você achar que valeu, cara, continua fazendo, faz isso de vez em quando, né? Se isso vai te ajudar a se manter mais aderido ao seu padrão de dieta, faça, né? A minha opção pessoal é não comer mais. Eu literalmente me livrei disso aí, tá bom? Vamos lá. O Ângelo perguntou: por que o pós-treino pode ser uma proteína ao invés de um açúcar tipo maltodextrina, como todos geralmente recomendam? Cara, isso vem muito do conhecimento convencional, está enraizado, né? O que os caras entendem muitas vezes, né? Como você você treinou musculação, corrida, o que quer que seja, você depletou o glicogênio muscular, tá? E aí te recomendam comer um monte de carboidrato para que o seu corpo, né, o seu fígado, consiga produzir glicogênio para estocar os seus músculos de novo. Bioquimicamente funciona? Funciona. Se você comer carboidrato, você vai estocar seus músculos de glicogênio. Beleza? A questão toda o que a gente tem visto aí, né, ao longo das décadas recentes, é que essa estratégia no longo prazo, ela parece não ser boa. A gente vê, por exemplo, aí o pessoal que faz exercício de longa duração, né? O exemplo clássico é o Dr. Tim Noakes, né?
Foi o Tim Noakes, era maratonista, o laboratório dele que inventou aquele gel que todo corredor, ou quase todo corredor, né, os corredores convencionais e ciclistas, pessoal que fazem treino de longa duração, o laboratório dele inventou esses géis. Né? E ele tomava aquilo e o Tim Noakes ficou diabético ao longo do tempo. Vai acontecer com todo mundo? Não, não vai. Óbvio que não vai, né? Como eu acabei de falar antes, né? Biologia trata com médias. Né? Então vai ter sempre um monte de ponto fora da curva. Mas na média, o desfecho para quem fica repondo o glicogênio à base de gel é ter complicações ligadas à hiperinsulinemia, hiperglicemia, diabetes. As coisas estão bem interligadas. Tá? Então, olha só, se ao invés de maltodextrina para recompor o seu glicogênio, e se você não tomar nada, por exemplo, o que vai acontecer? Eu não faço pós-treino. Tá? Eu até vi outro dia no perfil de alguém, não sei se foi da Jade, falando que a melhor coisa para você tomar no pós-treino é banho. É uma verdade muito simples de você compreender. Né? Porque na prática, se você está pensando só em recompor o seu glicogênio, né, o seu corpo não é bobo. Né? O nosso corpo ele tende lá à homeostase, ao equilíbrio. Então, se você queimou o glicogênio, o seu corpo ele vai tender a recompor o glicogênio. Como que ele faz isso? Usando o que ele tem à mão. Né? O que ele tem à mão para recompor o glicogênio? Seus ácidos graxos, por exemplo, seu estoque de gordura. Né? Tem até um artigo muito bacana do Felipe Piacese, onde ele fala isso. Se você faz um exercício que queima gordura, o seu corpo tende a produzir mais gordura depois. Se você faz um exercício que queima glicogênio, o seu corpo tende a produzir mais glicogênio depois. O seu corpo ele quer ficar mais ou menos no equilíbrio. A questão toda para você produzir glicogênio, você acaba queimando gordura. Né? Então, uma estratégia muito mais... qual que é a palavra? Muito mais eficaz para você queimar gordura é você fazer exercício de força. Porque você vai depletar o seu glicogênio e com isso você vai mobilizar a gordura para recompor aquele glicogênio. Tá? Beleza, vamos chegar na proteína então agora. Para você ter qualquer tipo de hipertrofia, né, você precisa de um superávit calórico, você precisa comer mais calorias e você tem que ter aminoácidos em circulação. Os seus tijolinhos, né, aí para construir os seus músculos. Fala-se muito em uma janela anabólica. Se você não comer até X tempo depois de treinar, você perdeu a chance de trazer esses aminoácidos para dentro do músculo e ganhar massa ou ganhar força, o que quer que seja. Assim, isso não é uma verdade escrita em pedra. Tá? Muitos estudos já mostraram que você não tem que comer nada no pós-treino, nada proteico, por exemplo, porque existe um pool de aminoácidos, né, que fica armazenado muitas vezes em células da vilosidade intestinal, que eles conseguem ser mobilizados, né, quando você precisar deles. Então a ideia de que o corpo humano não estoca proteína, ou a proteína ou ela está no músculo, ou ela está compondo um osso, um músculo, ou ela está compondo, você não está estocada igual você estoca gordura. Ela não é de todo verdade, não. Tá? Você pode ter um estoque de proteína, ainda que seja mínimo. Tá? E aí, esse cara pode ser usado para recompor musculatura? Pode. Eu não consigo te dar certeza de que ele vai ser usado para isso. É óbvio que se logo depois do treino você comer proteína, o seu corpo vai aproveitar aquela proteína. Isso não tem dúvida disso. Mas se você não comer proteína, isso não quer dizer que você vai perder massa. Esse é só mais um dos mitos que vem sendo propagados aí de longa data. Tá bom? Vamos lá. A Graziela pergunta: é esperado que no início da low carb haja compulsão por alimentos permitidos na dieta? E até que ponto isso é saudável ou pode ser prejudicial? Olha, eu já vi muitos casos de que isso aconteceu sim. Né? Pessoas que começaram a praticar dieta low carb paleo, e aí o cara começou a ter compulsão por comer macadâmia, coco e torresmo. Tá? Prejudicial do ponto de vista de nutrientes, sinceramente eu duvido que seja. Né? Por quê? Por que disso? Eu acredito na questão de você não adicionar gordura pura a uma comida. Por exemplo, eu não gosto de café com manteiga. Eu acho que, na verdade, eu não gosto nem de café. Mas eu não gosto da ideia do café com manteiga. Né? Tem vários argumentos contra o café com manteiga. Eu não acho que você precisa ficar derramando óleo, né, azeite, por exemplo, em tudo que você come.
Se você já come um pedaço de carne, a carne já tem a gordura da carne, você não tem que comer mais aquilo. Tá? Mas beleza. Dito isso, mas eu gosto muito de torresmo. Se eu comer torresmo demais, o excesso de gordura do torresmo vai me fazer mal? Bem, aí tem casos e casos. Né? A gente sabe que dentro do contexto low carb, pessoas que praticam low carb, uma fração aí de 10 a 15% das pessoas tem uma resposta exacerbada de números de colesterol e frações. Então tem gente que faz low carb e colesterol sobe muito, né? Às vezes sobe mais do que o considerado aceitável, mesmo a gente sabendo que não é o colesterol que vai te matar, não é, ainda assim, tá? Ainda assim, novamente, né? A mesma regra se aplica aqui, tá? Da mesma maneira que a medicina convencional, a nutrição convencional fala que o colesterol até tanto é prejudicial e a gente sabe que não é, eu também não vou ser ingênuo de falar nenhum colesterol, nenhum número de colesterol é prejudicial. Né? A gente sabe que tem proporções, você tem que fazer cálculos entre triglicéridos, colesterol total, HDL, tudo isso influencia. Tá? Tudo isso influencia. Mas ainda assim, ainda que você tenha proporções lindas de triglicéridos, colesterol total e HDL, se os números estiverem muito altos, faz sentido você intervir. Tá? Então, por exemplo, comecei a fazer low carb, meu colesterol explodiu. Né? Chegou no número que me assustou por algum motivo, ou chegou em números que mesmo a visão paleo low carb do mundo fala que tá perigoso. Né? O que eu faço nesse caso? Você não precisa largar low carb por isso. Você pode mexer na sua dieta. Por exemplo, sabe-se que você comer gorduras mais saturadas tende a levar o seu colesterol. Tá? Não é verdade absoluta também, mas é uma tendência. Então você pode trocar, se for o caso, né, gorduras saturadas por gorduras mais insaturadas, né, monoinsaturadas de preferência, ou poliinsaturadas, ômega 3, né, no caso. Você pode, ao invés de comer montanhas de carne de boi e de porco, você pode começar a comer mais frango. Ao invés de cozinhar com banho, você pode começar a cozinhar com azeite. São fazer trocas que vão continuar te mantendo dentro do low carb, né? Mas com foco que vai tender a melhorar os seus números de colesterol. Tá? Mas bem, eu acabei pegando um desvio aí, né, e saí da pergunta inicial, que era se é esperado que haja compulsão. Eu não consigo te responder isso. Tá? Sobre se é esperado ou não. Porque a minha amostra estatística disso é pequena. Tá? Porque ao longo desses, 4 anos como coach aí, eu devo ter tido 100, 120 alunos. Né? Aconteceu algumas vezes, né, de pessoas falarem, cara, eu não consigo parar de comer torresmo, não consigo parar de comer macadâmia. Né? Ou seja, o volume de vezes que isso aconteceu foi pequeno, mas essas pessoas não tiveram problema. Entendeu? Então, assim, eu não consigo te falar, é esperado, é normal, e muito menos falar, não, vai te fazer mal se você tiver essas compulsões. Eu acredito sempre na questão da medição. Tá bom? Então, assim, se você acha que está tendo compulsão por isso, o que eu te sugiro? Mantenha 1 mês, 2 meses com esse padrão, veja se a compulsão permanece ou não, e ao final desse tempo, refaça seus exames, veja o que mudou. Né? Porque se não tiver mudado nada, beleza, não quer dizer que não está te atrapalhando. Né? Tem uma outra possibilidade no caso, que é você simplesmente ter compulsão por esses alimentos que são extremamente calóricos. E, de novo, lembrar, as calorias contam. Né? A maioria das pessoas não precisa ficar contando calorias, porque é chato, blá, 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 blá. Mas as calorias importam. Então, cara, se o seu consumo diário de calorias sei lá, 1.600 calorias, e você está comendo 3.000 calorias, né, de torresmo, né, assim, não vou te garantir que você vai ganhar peso, não. A gente já viu também experimentos, autoexperimentos ou experimentos controlados, que nem sempre você comer mais calorias do que você precisa te faz ganhar peso. Né? Não estou falando que a teoria da caloria está totalmente certa, mas ela também não está totalmente errada, não. Tá? Se você começar a abusar, né, do volume calórico diário, a tendência é que você ou não perca peso ou ganhe. Tá bom? Bem, pessoal, as perguntas que me mandaram por inbox, por e-mail, pombo correio, sinal de fumaça, essas eu já matei por hoje. Tá? Então, se alguém tiver mais perguntas, né, a gente tem aí meia hora para conversar ainda. Tá bom?
Então vamos lá. Quem tem dúvidas aí, pode mandar. Alguém? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa por e-mail, enquanto vocês pensam. Aqui. Sem perguntas ainda. Não foi uma pergunta formal, né? Mas alguém me... Depois que eu postei aquela receita do cheesecake que eu fiz para a ceia de Natal, alguém me perguntou o que eu usei para deixar o cheesecake firme. Tá? Então, assim, a receita está nos destaques, né? Lá no Instagram. Mas para deixar o recheio, que é feito de creme de leite e queijo Minas, para deixar o recheio firme, eu usei gelatina incolor. Né? E a geleia de morango, que fiz na cobertura, para deixar a geleia firme, eu usei pectina. Eu tenho um pacote de pectina pronto aqui em casa, então, sei lá, eu devo ter usado uma colherinha de chá de pectina, né? E depois que ela esfria, né? Depois que ela resfria, ela fica bem firme também. Tá bom? Então, assim, se você quer fazer essas coberturas mais durinhas, tenha sempre uma das duas coisas à mão em casa. Tá? Ou gelatina incolor, né? Ou pectina, ou xantana, né? Que eu sei que não são paleo, blá, 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 sim, Senhor, seu guarda, eu sei. Mas eu como assim mesmo. Quando eu quero, quando me dá vontade, né, eu vou lá e como. Quando eu quero fazer uma torta bonitinha que não fica derretendo. Tá bom? Então, agora sim, gente. Não tem mais perguntas a responder. Alguém tem alguma? Vamos marcar um minutinho. Vamos lá, então, 5 segundos. 2, 1. Beleza, então, moçada. Como não se apresentaram mais perguntas, eu vou encerrar a live aqui por hoje. Novamente, quero desejar a todos um feliz ano novo. Né? Façam boas escolhas. Eu acho que acredito que todo mundo consegue mudar o seu padrão alimentar, mudar seu padrão de vida. Não vou dizer que é fácil, não, porque eu não quero ser hipócrita. Mas é possível. Né? Então, acho que assim, é um investimento que vale a pena. Não sei se todo mundo que está presente aqui na live agora se viram o post que eu fiz hoje, né, sobre botei a imagenzinha das minhocas lá. A questão de ter consciência de que nenhum de nós vai ficar para semente, todo mundo vai morrer, mas a maneira como você morre, a qualidade da sua morte, a gente deveria olhar para ela com tanto carinho quanto a gente olha para a qualidade da nossa vida. É não ficar preso no pensamento mágico. Né? O pensamento mágico é aquele que acha que não vai acontecer com ele, né? Ou que se acontecer com ele ou com ela, né? Vai ter o famoso vou ter a morte rápida, vou morrer de uma vez. Eu escuto isso demais. Né? Vou morrer aos 60 anos, por isso que eu continuo comendo, bebendo e fumando igual um louco. Tem que ter a consciência de que sortudos são as pessoas que morrem de uma vez. Né? Eu, por exemplo, eu cito sempre o meu pai e considero meu pai um cara sortudo. Né? Passou mal num dia e morreu no mesmo dia. Né? Pronto. Dado o padrão de vida que ele teve, né, de abusos de álcool, de cigarro, né, de açúcar, né, ele foi literalmente, nesse quesito, ele foi um vencedor, ele conseguiu morrer de uma vez. Né? Eu tenho outros casos na família que não foram tão sortudos assim, né, de tios que agonizaram meses e ou anos, né, sofrendo com complicações de diabetes e tudo mais. Então, assim, procurem pensar sempre nisso. Né? Eu gosto sempre da analogia do petroleiro do jet ski. Né? Muita gente acha que a nossa vida é um jet ski. Você está
navegando com o seu jet ski lá, você quer virar para a direita, você vira o jet ski e vira na hora. Você fez uma mudança de direção instantânea. E na verdade, a nossa vida, nós somos petroleiros. Né? Um navio petroleiro que pesa 250 mil toneladas, né? Se estiver vazio, se estiver cheio, bota tonelada nisso. Quando esse cara quer fazer uma curva, ele começa a virar 50 quilômetros antes. Porque demora muito a fazer curva com o petroleiro. Então, se você quer dar uma guinada na sua vida, não acha que quando eu tiver 62, 65, 70, 81, aí eu vou parar de beber e vou cuidar da minha saúde. Não é assim que funciona não, tá? Na média, não dá tempo. Se você quer ter uma saúde bacana lá na frente, você tinha que ter começado ano passado. Né? Se você não começou ano passado, começa agora. Vocês viram, postei outro dia um vídeo de uma velhinha fazendo flexão de braço e depois fazendo caminhada com afundo, né? Aqueles afundos que ela faz lá, se eu fizer, meu joelho explode. Né? Mas assim, a mensagem passada foi certeira. Né? Aquela senhora lá, uma tiazinha de cabelo branco, velhinha já, ela não começou a fazer aquilo anteontem, não. Você pode ter certeza. Ela tem anos e anos e anos fazendo aquilo. Se ela fazia porque ela queria malhar, ou se fazia parte da vida dela, não sei se ela era uma trabalhadora braçal, não sei nada da vida dela. Mas fato é que ela tem uma velhice forte. Né? Uma senhora daquela idade fazer aquilo, não é para qualquer um. Eu conheço poucas. Acho que pessoalmente eu não conheço nenhuma. Né? Só de ver na internet, assim, em vídeos. Tá bom? Então isso. Cuidem-se, boas festas. Né? Abusem ou não abusem, né? Ou abusem na medida do possível. Mas tentem chegar no dia 1º de janeiro com resolução firme, né, com propósito firme, para vocês conseguirem, né, engrenar bem, né, para o ano que vem. Tá bom? Se precisarem de ajuda, é só me chamar. Chama no inbox aí, né, a gente conversa. Tá bom? Então, pessoal, feliz ano novo. Boa noite a todos.